Queridos irmãos, vamos percorrendo o nosso caminho. Esse tempo da quaresma são 6 domingos. O sexto é a celebração de Ramos. E se você somar, ou na verdade multiplicar 6 por 7, dá o quê? 42. Mas são 40 dias a quaresma. Por quê? Porque a gente começa na quarta de cinzas e termina na quarta santa, quarta-feira santa. Aí dá 40 dias certinho. E quinta, sexta, sábado não são quaresma, é tríduo pascal, não é chamado quaresma. Aí se você somar com os 3 dias, aí passa. Para dar os 40 dias de quaresma, tem que ser quarta-feira de cinzas e terminar na quarta-feira santa. Aí dá 40 dias, sem contar os domingos. Não conta os domingos. Se contar os domingos, passa também. Porque os domingos, todo domingo é Páscoa. Mesmo a gente celebrando na quaresma, é Páscoa. Nós celebramos o próprio Cristo, né? Bem, e vamos percorrendo esse nosso caminho. Nós já estamos quarto domingo. Aí por isso nós usamos essa cor, rosa. Chegar na porta da igreja. Não foi aqui não, depois eu vou contar para vocês. Fofoca. Estava lá na porta da igreja, um menininho olhou para o padre assim e falou para mim: padre, o senhor está de rosa, hein? Tá bom, meu filho. Por que o rosa? Então nós usamos essa cor rosa 2 vezes do ano. Terceiro domingo do advento e o quarto da quaresma. Porque esses 2 domingos são domingos da alegria. E o rosa tem esse símbolo, que é a mistura do vermelho, que simboliza o sangue, martírio, com o branco, que simboliza pureza, Eucaristia, Nossa Senhora, tudo. Aí você faz a soma e dá essa cor rosa. Ele é uma mistura, quer dizer, a alegria ela é um fruto. Fruto do quê? Fruto do perdão, fruto da paz. Você não compra alegria, você recebe ela depois de praticar o perdão, fazer essa experiência da misericórdia. Quem tem perdão e quem dá o perdão tem paz. E isso é tão concreto que quando a gente guarda alguma raiva, algum ressentimento de alguém, ou acontecer uma situação dura, a gente fica em casa, vai dormir, mas mexe para lá, mexe para um lado, não dorme que presta. Porque tem uma coisa que tira a sua paz. O que é? Falta de perdão, ou receber o perdão. E o perdão faz isso, dá paz. E fruto do perdão e da paz é a alegria. Quer dizer, irmão, essas coisas elas vão juntas. Perdão, paz e alegria, elas caminham juntas. Não tem como separar. Não tem como. Não tem perdão, não tem paz. Tão pouco tem alegria. Tão pouco. E essa alegria está em reconhecer essa necessidade, experimentar a misericórdia e o amor de Deus em nossa vida. Deus nos perdoa, Deus nos ama e nós sempre podemos recomeçar, sempre, tá? E vamos acompanhando agora esses domingos, todos servem para formar, ou melhor, nos preparar para celebrar bem a Páscoa. Não é tempo de conversão, a quaresma? Começamos assim na quarta-feira, lembram? Conversão com Deus, passa para com Deus, é a oração. Com os homens, a caridade e a esmola. Consigo mesmo o jejum. Depois, o outro domingo, tratamos o quê? As tentações. Experimentamos as tentações. Faz parte da nossa natureza essa inclinação mal. Nem é culpa nossa. Nós recebemos por causa do pecado original. Mas as tentações, elas podem fazer bem para a gente, porque serve para nos purificar nosso coração, purificar nossa intenção. E elas, quando vencidas, servem de mérito. Juntamos mérito para a vida eterna, tá? O que você sabe da vida se nunca venceu uma tentação? Nunca foi provado, né? Aí o outro domingo, que foi o segundo, nossa motivação de cristão, qual é? O céu. E se não for o céu, irmãos, estamos perdendo tempo. Por que tem divisões, tem brigas, tem ciúmes, tem fofoca na comunidade? Por que tem essas coisas, essas brigaiadas?
Porque às vezes nós esquecemos a meta principal. E quando você tira a meta, aquela que é essencial, aí então começa as coisas humanas ter força. E a nossa meta qual é? A vida eterna, o céu. Tá? E o domingo passado? Não somos melhores do que ninguém, principalmente do que os que morreram. Mas nós ainda temos tempo. Ninguém está perdido, mas também ninguém está garantido. Lembra agora? Aí contamos as histórias, 2 histórias. Ninguém está garantido, mas também ninguém está perdido. Ninguém está perdido, mas ninguém está garantido. Nós estamos percorrendo um caminho de conversão. E é bom uma palavra para a gente lembrar aquela meditação, aquela reflexão de cada domingo. Quarta, conversão. Primeiro domingo, tentações. Segundo domingo, motivação, o céu, a transfiguração. Terceiro domingo, o tempo. E agora nesse, a parábola do filho pródigo. Tá? O que está acontecendo hoje? Essa parábola, ela tem um contexto muito rico de fazer experiência da misericórdia de Deus em nossas vidas. Tá? E aí está o contexto. Não pense que Jesus contou essa parábola de forma aleatória. Um falou assim: vamos contar uma história na missa. Não, você tem muito trabalho para contar uma história. Tem que passar uma semana inteira vendo se essa história vai bater com o evangelho, para ajudar. Tá? E agora Jesus conta uma parábola. Não pense que foi por acaso que ele contou essa parábola. Tem um contexto. Aparece os pecadores, os publicanos de um grupo. Jesus está andando com esse grupo. Os doentes que precisam dos médicos. E tem um outro grupo. Esse grupo são dos fariseus e os mestres da lei. E os fariseus, o que estão fazendo? Criticando Jesus porque anda com os pecadores e cobradores de impostos. E Cristo, conhecendo bem o coração deles, então conta uma parábola. Essa parábola do filho pródigo é para corrigir o coração dos mestres da lei e dos fariseus. Aí conta a parábola. E aparece nessa parábola as 3 personagens: os 2 filhos, um mais novo e um mais velho, e o pai. Quem é o pai na história? O pai misericordioso. Também poderíamos chamar essa parábola de pai misericordioso. E essa parábola do filho pródigo, para dizer que todos conhecem bem. Todos já escutaram um dia falar do filho pródigo, né? Quem é o pai bom, pai misericordioso? É Deus. É o próprio Deus, é o próprio Cristo que está sendo ali criticado pelos fariseus e mestres da lei. E ele que é o centro, porque o centro é: Deus tem compaixão do homem, perdoa bem os seus filhos, ama os seus filhos. Por que isso é importante? Então aqui as coisas. Deus perdoa qualquer pecado, irmãos? Deus perdoa qualquer pecado? Sim. Deus perdoa qualquer pessoa? Sim. Atentos, Deus perdoa qualquer pecado? Qualquer um mesmo? Qualquer um. Deus perdoa todas as pessoas? Sim. Mas com uma condição. Tem uma condição. Que condição seria essa? Tem que pedir. Tem que pedir. Porque Deus cria o homem e dá liberdade e diz: pode, mas fica de braços abertos esperando. Mas nós é que temos que ter a atitude de voltar. Tem que pedir. Essa é a única condição. Deus perdoa tudo? Sim. Deus perdoa todos? Sim. Qual é a condição? Tem que pedir. Você tem que pedir o perdão. Se você pede, vai receber. Bate a porta, será aberto. Há nada de escondido que não venha a ser revelado. Lembram essa outra passagem? Então, se um pede, vai receber o perdão. Então fala: meu Deus, perdoa-me. O que Deus faz? Perdoa. Deus te perdoa. E não parece simples? Mas a gente às vezes não faz. Às vezes não faz. Agora entra a atitude dos 2 filhos. Vamos no filho mais novo primeiro.
quer viver sua vida, liberdade. Eu que sei da minha vida. Quantas vezes os jovens já falaram assim: mãe, deixa eu viver minha vida, me dá a minha parte aí, eu que sei da minha vida. Acho que vocês nunca disseram não, né? Graças a Deus aqui, ninguém nunca falou isso dos jovens. Eu quero viver minha vida, vocês estão me impedindo de viver as coisas que eu gosto de viver e de fazer. Aí depois fica velho, aí a gente fala: se eu tivesse escutado a minha mãe, eu estava errado. Tivesse escutado. Então acha que vai ser livre. Mas o pecado não liberta ninguém. O pecado faz escravizar. E ele prende as pessoas. E quantas barreiras vai criando no coração de um? Muitas. O pecado faz isso. E fica às vezes quase impossível de romper. E o pecado vai dominando lá dentro. E o pecado ele vai levando à miséria. É isso que aconteceu com o filho mais novo. Chegou ao ponto que não podia comer nem o que sobrava dos porcos. Nem o que sobrava. Isso é muito claro, é evidente. Bebe, 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 vício, vício, vício. Beira do bar, dormindo no chão, no relento. Tomou conta, virou miséria. Sujo. Droga, 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 droga. Deixa eu viver minha vida. Droga, droga. Morando de bar de viaduto agora. Miséria. Não podia comer nem o que sobrava dos porcos. E o pecado faz isso. Traiu a esposa. Agora, morar sozinho. As panelas vão juntar bicho. Você vai ter que limpar a casa, lavar a roupa. Você ainda pode ser preso. Não, dá trabalho demais. É melhor ficar quieto. Muito melhor ficar quieto em casa, né? Que o pecado vai levar à miséria. Vai levar ao pior do ser humano. Que o pecado ele faz o quê? Leva a tristeza maior do que uma pessoa pode experimentar. Mas nos dias não, deixa eu viver minha vida, eu que sei. Nós não sabemos o que é melhor para nós mesmos. Deus sim sabe, tá? Mas isso ainda não é o importante do filho pródigo. Isso é o que o pecado pode fazer com cada um de nós, tá? Quais são as duas coisas importantes no filho mais novo? Primeira, caiu em si. Essa é a primeira atitude. Segundo, voltou para o pai. Essas são as, podemos dizer assim, duas atitudes do filho, mas para nós, talvez, as duas mais importantes do dia de hoje. Cair em si. Voltar para o pai. O que é cair em si? Não é outra coisa que fazer um bom exame de consciência da nossa própria vida, nossos pecados, reconhecer nossa própria culpa. E às vezes um fala: não tem pecados. Não? Vamos para a confissão. Aí um pega aqueles folhetinhos de exame de consciência que marca X, não é? Já viram? Não tem muito pecado não, vou fazer só confissão breve. Aí você começa a marcar X. Ué, Pato, só sobrou 2 que eu não marquei. Você não matou e não roubou, o resto você fez tudo. E a gente achou que não tinha nenhum pecado. Tinha, tem. O problema é que esqueceu, foi deixando passar. E essa é a importância tão grande desse evangelho do filho mais novo. Cair em si. O que é cair em si? Já disse, faça um bom exame de consciência. E não vão dormir sem examinar consciência. Nosso problema é esse, a gente demora muito tempo para a confissão. A gente não lembra. Não lembra. O ideal era estar confessando frequentemente, que aqueles pecados ali da semana, o que vai acontecer? Você vai lembrar. E lembrando o que a gente faz? Pede perdão. Pede perdão, o que acontece? Deus perdoa. Não é assim? Nós acabamos de aprender isso agora? Deus perdoa tudo? Sim ou não? Deus perdoa qualquer pessoa? Sim. Qual é a condição? Pedir. Agora, se eu não lembra, vai pedir o quê? E não lembra por quê? Porque faz muito tempo que não faz exame de consciência. Por isso seria muito bom, antes de dormir, você vai lá, com Deus. Como é que foi hoje? Deixei Deus de lado?
Você não rezou nada? Nem o sinal da cruz hoje? Exame de consciência. O que mais? Com relação aos outros, aos irmãos, como foi? Você gritou com a esposa? Você gritou com a sua esposa? Gritou não, né? Como você tratou seus filhos em casa? Como foi o seu comportamento no trabalho? Fechar o dia. E consigo mesmo? Superação pessoal. É porque eu sou nervoso. Minha paciência é curta. E vai melhorar quando? Vai melhorar quando? Aí você vai todos os dias vai fazer um exame de consciência. E aí na hora que você está fazendo um exame de consciência, hoje de tarde eu fiz uma fofoquinha com os amigos meus ali. Oh meu Deus, perdoa essas fofocas. Beleza, está perdoado. Agora você não fala nada, não faz exame de consciência. Passou o mês. Quem lembra da fofoca do mês passado? Ainda acha que está santo. E ainda acha que está santo. Por quê? Porque não caiu em si. E o cair em si o que é? Não fez um bom exame de consciência. E o exame de consciência faz muito bem para a gente. Muito bem. Porque mostra a nossa própria culpa. Isso não é para nos humilhar, mas é para nos tornar mais humildes. E sentir assim a necessidade do perdão de Deus. Porque o que acontece quando a pessoa pede perdão a Deus? O que acontece, irmãos? Deus perdoa. Agora, se você passa em branco, nem lembra, deixa o trem andar como se estivesse acontecendo nada, cadê os pecados da semana passada? Já não lembra. E se ainda quer que Deus perdoe o quê? Você nem pediu perdão? Porque qual é a condição para ser perdoado? Só pedir. Não é tão difícil. Mas não pede. E as crianças, conta aí. Conta aí quanto tempo vai gastar. Começa a contar. Meu Deus, perdoa-me. Gastou quanto tempo? 4 segundos. Não faz antes de dormir. Então o ideal era dormindo agora, com Deus, com os irmãos, consigo mesmo. Caí em si. Hoje fiz fofoca. Hoje reclamei da vida. Hoje fui grosseiro. Hoje. Aí você vai fazer, meu Deus, perdoa-me. Aí dormir sossegado. Porque quando pede perdão a Deus, o que acontece? Deus perdoa. Deus perdoa. E é até prudente, principalmente vocês os homens. Vai pedir perdão para sua esposa antes de dormir. Brinca não. Porque vai que você vai estar dormindo e ela vai estar com raiva, você não está vendo? E ela põe a mão no seu nariz, tampa assim, ó. Aí no outro dia, morto. Aí falou assim, o que foi? Aí engasgou, nem vi. Quando eu acordei, estava morto. Só que não. Agora você fica fazendo raiva na esposa para ver o que dá. Não vai acontecer isso não, né? Graças a Deus. Brincadeira. Mas é até prudente a gente, antes de dormir, pedir perdão para a esposa, pedir perdão para o esposo. Porque um pode dormir até mais sossegado, tá? Então já entendemos o que significa a palavra cair em si. Fazer um bom exame de consciência, tá? E aí você faz exame de consciência de que jeito, irmãos? Nome do pecado, número de vezes, tá? Ah, não é só assim, eu fiquei bravo com a minha esposa. Não, você ficou bravo 5 vezes hoje. E você vai pedir perdão pelas 5 vezes. Porque cada vez foi um pecado. Não é sempre pedir e vai receber o perdão? Então você tem que pedir por cada vez. Cada vez, tá bom? Agora vamos para a confissão. Se, já falamos, né? Cair em si o que é? Fazer um bom exame de consciência. Como faz bem para a gente. Faz acordar para a vida. Segunda coisa, voltar para o Pai. O que é voltar para o Pai? Fazer uma boa confissão. Vai fazer a sua confissão, tá? E como é que deve ser feita essa confissão? Nome do pecado, número de vezes, tá? Quando você vai à noite dormir, faz um bom exame de consciência e pede perdão, seus pecados já estão perdoados já. O que vai fazer a confissão? Ratificar.
confirmar aquele perdão, tá? Por isso, um bom exame de consciência antes, escreva, para chegar na hora, esqueci. Quem pede, o que acontece? Recebe. Agora você nem lembra, como é que você vai pedir? Nem lembra do pecado mais? Faz de conta que tudo bem, mas não está tudo bem. Você tem os pecados lá daquele mês, daquele dia, lá do trabalho, ou lá do jogo de futebol, ou das porradas, ou que seja outra coisa. Não está tudo bem. E não pode fingir que está tudo bem, porque aquele pecado está aí, você precisa pedir perdão dele. Nome do pecado, número de vezes cometido. Número de vezes. Olha que eu faltei à missa. Quantas missas você faltou? 3 domingos seguidos. Mudou, né? Mudou. Porque cada um é um pecado. Cada vez que você faltou é um pecado. E aí cada pecado tem que pedir perdão por ele. Por ele. Então se você deu porrada em 3 pessoas, cada porrada é um pecado. Viu? Agora se você bebeu 6 pingas, aí irmão, 6 pingas, né? Cada um é um pecado. Tá bom, já entendemos. Agora, por que isso é tão importante na hora da confissão, irmãos? Queria, com todo respeito, dizer a vocês, não para ninguém ficar humilhado, mas 99% do povo não sabe se confessar. Não sabe. Vamos para a confissão. Padre, eu vim cá porque eu estou com um problema na minha família. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Eu não estudei para ser padre para resolver seus problemas, não. Quem resolve o problema das pessoas é polícia, tá? Polícia. Mas hoje nós estamos entendendo tudo o contrário. As pessoas não querem mais uma confissão, nós queremos uma terapia. E que a gente vai falar nossos problemas e o padre tem que resolver os problemas. E você passou o tempo todo ali, falando e não fez o que era mais importante: receber o perdão. Confessar seus pecados, falar seus pecados e receber o perdão. E quando você atende uma confissão que é objetiva, falou o nome do pecado, número de vezes, dá absolvição, está perdoado, o povo acha que não valeu. Porque para valer parece que a gente tem que ficar lá chorando, falando. Você ficou meia hora ali falando, e esqueceu o pecado aqui daqueles dias lá e não está perdoado. Não está perdoado. Por quê? Porque você está... Hoje, irmãos, o bispo falou atenção, chamando atenção nossa, e é verdade. As características da igreja: igreja caótica, apostática, romântica. Por que caótica? Agora cada um faz o que quer. Não tem isso mais. Como é que vai ser a igreja? A pergunta, como é que tem que ser os padrões? Essa pergunta tem que ser feita. Nós não estamos aqui para dizer como vai ser a igreja, estamos aqui para dizer como tem que ser os padres, como tem que ser a doutrina. Não. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Por isso caótica. Por que caótica? Porque nós queremos não adequar mais nossa vida à igreja, o que Deus quer da gente, à vontade de Deus, mas queremos uma igreja que se adequa a gente, à nossa realidade. Por isso caótica. E não é bem assim. Então não somos nós que vamos dizer como tem que ser a igreja, mas nós que vamos adequando a nossa vida à vontade de Deus. Então, em vez de mudar a vida, que é muito difícil, mudamos a vontade de Deus, que é mais fácil, né? Não, senhor. Apostática. Por que apostática? Católico, mas com cabeça de protestante ou de pagão. Sou católico, mas eu aprovo o aborto. Mas não tem jeito, irmão. Você não é católico desse jeito. Não tem jeito de ser católico assim. Apostata. Romântico. A gente vem para a missa, canta umas músicas, põe a mão no coração. Eu gosto tanto dessa missa porque eu me sinto bem quando o padre fala, quando canta essas músicas. Sente bem. A gente não vai mais na igreja para procurar Deus. Ninguém mais quer fazer um encontro com Cristo. Nós queremos ir descarregar nossos problemas e sentir bem. É uma terapia, uma sessão de yoga. Esvaziar tudo que você tem aí dentro. Não se trata disso. É um encontro pessoal com Deus. E o que vai acontecer na real é essa, irmãos: que nós estamos deixando essas coisas entrar,
e vamos perdendo a objetividade dos sacramentos, tá? E tratamos como se estivesse tudo bem, mas não está tudo bem, não está. Entramos na quaresma, tempo santo, tão bom. Aí um fez um propósito: não vai beber cerveja na quaresma. Ótimo. Outro: vai fazer uma penitência de ir a pé aqui para a Trindade. Ótimo. Outro fez propósito: jejum, que está bem gordinho. Jejum. E daí, o que mudou na sua vida? Mudou, sabe o quê? Que agora você vai para o inferno com as pernas cansadas e barriga vazia. Só isso que deu. Só isso que deu. E é isso que está acontecendo conosco hoje. Nós tiramos o que é essencial, que é o sacramento do perdão, que é a confissão, que é o que realmente converte, que é o que muda uma pessoa, e colocamos coisas. Eu passei o dia inteiro no louvor. Você entrou no pecado e saiu cheio de pecado igual. Agora você vai para a confissão, 5 minutos, 3 minutos, sem pecado. Vira a diferença? Aí que eu vou agora para o Monte Castelo a pé. Vai, mas se você chegar lá e não confessar, essa caminhada sua não adiantou muito não. Mesma coisa a quaresma. Passei a quaresma inteira, não fiz penitência nenhuma, mas confessou? Está perdoado. Você não tem nenhum pecado, está mais perdoado, está mais santo que o que fez penitência a quaresma inteira. Quaresma inteira. Não, mas agora eu estou me sentindo bem depois de que eu fiz, eu cumpri metas. Você mais parece metas humanas, objetivos pessoais, não é a coisa espiritual. O que é objetivo pessoal? Eu vou fazer um jejum, eu vou fazer uma penitência, eu vou não beber cerveja. Aí para isso, aí você vai diminuir o colesterol, talvez o diabetes, vai emagrecer, mas com Deus não mudou nada. Com Deus não mudou nada. Só foi bom porque ao menos emagreceu um pouquinho, né? Ao menos emagreceu. Agora, vira a realidade, irmãos. Vamos, nesse tempo, fazer o propósito de voltar a Deus. O que é voltar a Deus? Que ninguém escape do sacramento da confissão. Ninguém escapa do sacramento da confissão, mas tratamos, tudo bem. Tudo bem. Não está tudo bem. E faça a confissão bem feita. Aí um falou assim: padre, mas eu queria contar a minha história para o senhor entender. Eu não quero saber da sua história não. Demora demais, minha filha. Mais rápido. Nome do pecado, número de vezes. Mas por que a gente tem que contar a história? Porque a gente tem que justificar o erro, para ficar bem. Fala o nome. Fala o nome. Faltei à missa domingo. Quantas vezes? 3. Pronto, acabou. Não precisa ficar explicando porque você foi jogar bola, porque você foi pescar, ou porque tinha outra situação. Basta falar: faltei 3 vezes. Pronto. E o resto dos pecados, você sabe o nome e fala o nome. Tá bom? Então assim vai fazer o quê? Que a confissão seja breve, objetiva, mas acima de tudo, bem feita. Bem feita. E realmente o que você está procurando no sacramento da confissão? O que você quer? Reconciliar com o Pai, o perdão dos meus pecados. Tá? Se vocês querem uma conversa, tudo bem. Mas hoje, com essas de conversas, com essas coisas, que sabe o que está acontecendo? Nós estamos pegando o sacramento da confissão e fazendo deles uma terapia, que é tudo menos a confissão. O que você quer agora no sacramento da confissão? Então a resposta tem que ser muito simples. Deus perdoa tudo? Sim. Deus perdoa todos? Qual é a condição? Pedir. O que você vai fazer no sacramento da confissão? Pedir o perdão dos pecados. Pedir o perdão dos seus pecados. Aí um dizia assim: padre, eu vim cá me confessar porque meu marido é muito ignorante, meu marido é muito chato, meu marido é assim, meu marido é aquilo outro, meu marido é assim, meu marido é assim. Eu falei: esse homem deve ser santo, né? Aguentar uma mulher enjoada dessa, só vive reclamando. Esse homem que é santo. Se nós não caímos em si, cair em si, rever a nossa própria vida, nosso pecado próprio, então a gente fica com essas coisinhas. E esse foi o pecado do filho mais velho. Não enxergava nenhum pecado. Não é porque não tinha.
É porque não examinou bem a consciência e estava cego para os seus. E aí, quando está cego para si, consegue enxergar o do outro. Aí por isso fica criticando. Quem é o filho mais velho? São os fariseus e os mestres da lei que estão criticando Cristo. E por que estão criticando? Ele anda com os pecadores, com os publicanos, porque não caíram em si. Essa atitude, cair em si e voltar para o Pai, são as duas mais importantes desse dia, dessa liturgia. E cair em si, o que é, irmão? Já disse? Bom exame de consciência. Voltar para o Pai, o que é? Uma boa e santa confissão. E a confissão, ela precisa ser tratada de forma séria. Não só a confissão, mas a missa. E aí estão os dois segredos. Para a confissão, o que vocês querem na confissão? O perdão. Perdão. O que a gente quer na Santa Missa? Encontro com Cristo. Não parece tão simples? Mas não é. A maioria, eu vou dizer a vocês assim, 90% hoje, não buscamos mais a Deus. Nós buscamos alguém que resolva nossos problemas. Nós buscamos alguém para nos escutar, desabafar. Mas poucos querem vir escutar a Deus. Poucos. E aí, se não tiver uma música que mexe com os sentimentos, para aflorar os sentimentos, então a gente vai perdendo a objetividade da realidade. E ficamos nesse subjetivismo. Tudo bem, tudo bonito, como és lindo. Oh Pai, como és lindo. Entra cheio de pecado, sai cheio de pecado, e se morrer ainda está lascado. E aí anda tudo bem, tudo bem. Não está tudo bem. E se a gente colocar no papel, é muito mais simples do que a gente pensa. Você faz a sua confissão frequente. O ideal, irmãos, não passe de mês. Porque quando a gente começa a ficar muito tempo, não lembra mais dos pecados. E aí como é que você vai pedir perdão numa coisa que você nem lembra mais? Mas o pecado não deixou de existir porque você não lembra mais. Tá? Principalmente os outros. Às vezes a gente esquece, né? Quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece. Não deixou de existir porque você esqueceu. Continua sendo pecado. E nós vamos ter que pedir perdão por ele. Então o ideal era confessar todo mês. O ideal, na verdade, era quase todo dia. Mas não tem parte da conta, né? Não tem. Mas confessa todo mês. Agora, as mulheres ganham da gente. Cadê os homens na confissão? Cadê os homens? Última vez que esse homem confessou, dia do casamento. Isso porque foi obrigado e fez mal feito ainda. Senão não casava. Desse jeito. E vai deixando, vai deixando. Agora as mulheres até ganham da gente, até que confessa demais. Tem hora, né? As mulheres estão na frente, estão ganhando, porque elas são mais sinceras, conseguem abertura maior. Mas nós os homens assim, não precisa disso não. Padre é homem igual aos outros. E quem disse que não é? Tem mais homem que você quer saber. Tá? Tem mais homem. E não se trata da pessoa do padre. Você não vai por causa do padre. Você vai para receber o perdão do pecado que você tem. Tá bom? Bem, eu fiz uns propósitos. Já vi que eu não cumpri. Porque na missa de manhã eu falei demais. Na missa de tarde eu falei muito. E nessa agora eu falei muito, mais menos. Tá bom? Mas por quê, irmãos? Em nenhum momento o sacerdote não falou: nossa, hoje o padre está bravo, deu um chá. Não, ninguém quer humilhar ninguém. A intenção nunca é essa. Pelo contrário, orientar de forma simples, objetiva, para a gente viver uma fé até mais tranquila, mais serena. Porque tem muitas coisas que a gente fica: se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo outro na igreja, se eu não fizer isso na igreja. Não, irmão, o que você tem que fazer, sabe o que é? Muito mais simples. Vai para a missa, vai fazer a sua confissão, e sabe o que dá no final das contas? O céu. Ficou tão simples, não ficou? 5 minutos de confissão, participa de uma missa, bem participado, você comunga, reza um pouquinho, aí na segunda-feira você vai trabalhar, jogar um futebol, ver os amigos, ainda vai para o céu. Ainda vai para o céu. E eu ainda digo assim, sem ofender, tá?
tenho muito medo, já visto como padre. Não tenho tantos anos de padre, vou fazer 14 anos de padre. Pouco tempo. Uma das coisas que eu já percebi nesse tempo. Tenho muito medo dessas pessoas rezadeiras e de saia longa na igreja. Porque eles não conseguem enxergar pecado, se acham perfeitos, logo estão no direito de criticar e logo sobe para o padre. Eu sou o próximo. E as fofocas, elas começam das rezadeiras. Viu? Ela está rezando demais. Por que está rezando demais? Eu vou falar para vocês. Está rezando demais é duas coisas. Ou está passando um problema muito sério, ou ele é o problema. Ou ele é o problema para a gente. Porque a gente não fica essa rezação danada. A gente não fica? Vocês ficam aí toda hora? Não. Ou está passando um problema muito sério, ou ele é o problema para o padre. Olha o problema. Quanto mais simples nós formos, mais felizes nós vamos ser, mais alegria vamos encontrar. E essa simplicidade está. Vai lá, faz um exame de consciência, escreve o pecado. Simples. O que mais agora? Peça a Deus o perdão, o padre a absolvição. Está perdoado, vai para casa. Vai na missa no domingo. E agora? O que deu? Vida eterna. Agora é fulano, ficou o dia inteiro rezando. Ainda vai para o inferno, confessou? Sabe por quê? Porque não caiu em si. Essa atitude é a mais importante do evangelho de hoje. E como é difícil para nós cair em si. Olha para si próprio, sua própria vida. Isso não serve para nos humilhar, serve para nos tornar humildes. E assim um sente a necessidade do Pai, sente a necessidade de Deus. Deus pode fazer alguma coisa por você. Confissão, está chorando? Tranquilo, minha filha, pode ir para casa. Não, padre, tem pecado não. Não tem ou não enxerga? Não tem ou não enxerga? Vai fazer um exame de consciência. Porque na hora que a gente pega o livrinho, aquele folhetinho, começa. Ixi, padre, tem muito mais que eu pensava. Eu vim confessar 2, confessei 20. Desse jeito, tá? Então, qual a ideia de hoje? Vamos fazer um bom propósito na quaresma. Dia 4, segunda-feira que vem, essa na outra, mutirão de confissão na São José e na Penha. Tá? Aproveitem. Dia 11, mutirão de confissão na Santa Edvige. Se deu para ir lá, ótimo. Se não deu, depois dia 11 tem aqui. Por favor, ninguém escape da confissão. Falar assim, fizemos uma boa quaresma? Fizemos. Boa e santa quaresma. Tá bom? Queria contar uma história para terminar, pode? Era para ser curta a homilia, tá? Para romper o propósito. Mas conta assim que tinha um bêbado. E ele foi para a igreja e lá tinha uma filona para a confissão. Tá? E bêbado não tem jeito. Passou na frente de todo mundo. Aí chegou, ajoelhou diante do padre e falou: senhor vigário, eu vim pedir a Deus perdão ao padre absolvição. E o padre viu que ele não tinha jeito de fazer a confissão, porque estava bêbado. Falou assim: antes de você falar qualquer coisa, falar seus pecados, quero fazer 2 perguntas. Alguma vez você já matou? O bêbado falou assim: não. Alguma vez você já roubou? Não. Então você pode ir embora, você não tem pecado não. Aí o bêbado ia saindo, tinha aquela filona de gente. Aí perguntou para o povo: onde vocês entraram, gente? Vou fazer 2 perguntas. Alguém que já matou? E o povo: não. Alguém que já roubou? E o povo disse: não. Aí o bêbado disse: então, gente, vocês podem tudo ir embora, que o padre hoje só está atendendo assassino e ladrão. Que assassino e ladrão. Então, claro que a gente não vai embora, né? Vamos fazer a nossa confissão. Vamos terminar. Cair em si, voltar ao Pai e aproveitar a misericórdia de Deus. Deus perdoa tudo? Deus perdoa todos? Qual é a condição? Pedir. Então o que vamos fazer agora? Vamos rezar com muita simplicidade e pedir a Deus que tenha muita compaixão de nós, dos nossos pecados que nós lembramos,
principalmente dos que nós não lembramos, que Deus perdoa os nossos pecados, né? Então vamos colocar agora na nossa Santa Missa todos os pecados da nossa vida e vamos pedir a Deus, tenha compaixão de nós, tá? Então o que vamos fazer? Vamos rezar assim: meu Deus, perdoa-me, tá? Então vamos ficar de pé e vamos todos pedir o perdão dos nossos pecados, como diz, principalmente esses que a gente não lembra. Ou se tem alguém aí que ficou ofendido, ou ficou ofendido com a nossa vida, com a nossa atitude, vamos pedir perdão dessas coisas também hoje, né? Então vamos juntos? Meu Deus, perdoa-me. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra,